Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Sabrina e estamos dando início a mais uma videoaula aqui no YouTube, tá? O que a gente vai estudar hoje, né? Estudo de vetores. Então, o que é um vetor? Para que eu preciso estudar esses vetores na física, né? Nós vamos ver que na física 80% dos problemas envolvem vetores, tá? Então, se a gente não sabe trabalhar com vetores, a gente não consegue desenvolver muitos dos cálculos da física. Então, é extremamente necessário para estudar física o estudo de vetores. Hoje eu vou fazer a primeira parte, ou seja, uma introdução ao estudo dos vetores, e vou abordar, né, nos próximos vídeos várias etapas, né, com operações de vetores. Então, eu acredito aí que vai sair em torno de 3, 4 vídeos de vetores, para não ficar muito extenso, né, porque não posso dar aula de vetores tudo num só vídeo, tá? Então, hoje a gente vai ver o início. Bom, primeira coisa, na física existem grandezas que são escalares e outras que são vetoriais. E por conta dessas grandezas serem vetoriais, né, muitas delas, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, deslocamento é vetorial, velocidade é vetorial, aceleração é vetorial, força é vetorial, quantidade de movimento é vetorial, e isso são só algumas, tá? Isso na mecânica. Aí tem as outras áreas da física, por exemplo, em eletromagnetismo também utiliza muito vetor, um exemplo, né? Então, a gente precisa, né, do estudo de vetores para poder trabalhar com essas grandezas físicas vetoriais. Bem, primeira coisa, né, o que é um vetor? O vetor é uma seta, gente, tá? É uma setinha. E por ser uma setinha, ela possui algumas características, tá? Possui módulo, direção e sentido. Então, quando falar em vetor, precisa dessas três informações, tá? O que é o módulo? O módulo é a intensidade, né? A magnitude desse vetor, ou também o tamanho. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Nesse caso aqui, a gente tem o vetorzinho, né? Se a gente contar em unidades de quadradinhos aqui, eu tenho 2 quadradinhos. Então, a magnitude ou a intensidade desse vetor é 2, tá? Aí, aqui, tenho 4 quadradinhos, né? Isso poderia ser em centímetros, poderia ser em metros por segundo, se fosse velocidade, se fosse o vetor força, seria em newtons, e assim por diante. Se fosse o vetor aceleração, seria em metros por segundo ao quadrado. Aqui no caso, estou colocando como unidades, porque eu estou considerando ali que é o quadradinho, tá? Então, aqui eu tenho 7 quadradinhos. Então, a minha magnitude é 7. Aqui, 10 quadradinhos. Então, a minha magnitude é 10. Bom, a segunda característica de um vetor é que ele possui direção, tá? E que pode ser na vertical, na horizontal ou inclinado. Quando ele for inclinado, ele vai formar um certo ângulo com a horizontal, ok? A terceira característica é o sentido, né? Que pode ser da direita para a esquerda, de leste para oeste, de cima para baixo, ascendente, né, que sobe, descendente que desce, de sul para norte, sentido positivo de x, sentido negativo de y e assim por diante, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, da direita para a esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, alguns inclinados, né? É muito comum nos probleminhas de física, principalmente ali no início, na cinemática, em que fala dos deslocamentos, apresentar direções, sentidos, né, conforme as coordenadas cardeais, tá? Então, norte, sul, leste, oeste. Bom, aqui é um sistema de coordenadas cartesianas, né?
em que a gente vê bem a diferença entre direção e sentido, né? Então, por exemplo, ó, sentido positivo de x, sentido negativo de x, direção vertical, né, que seria todo esse eixo, direção horizontal, sentido positivo de y, sentido negativo de y, né? Esse sisteminha de coordenadas a gente utiliza bastante em física para localizar, né, e poder analisar os vetores com um diagrama livre, né, de corpo livre. A gente vai discutir isso mais adiante. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem com relação às diferenças, né? Então, por exemplo, A e B, mesma direção, né? Horizontal e sentido, ou seja, sentido positivo de x. A e C possuem a mesma direção, né? A e C, ou seja, horizontal, mas sentidos opostos, ou seja, A está no sentido positivo de x e C no sentido negativo de x. A e D possuem direção e sentidos diferentes, né? Então, A está na horizontal, D está inclinado, com um certo ângulo, que a gente não sabe qual, e também sentido diferente, porque A está no sentido positivo de x e aqui ele forma um certo ângulo com x, né? Com o eixo x. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Que a gente tem aqui, ó, dois vetores, né, sentidos contrários, tá? E um vetor deslocamento no sentido positivo do x. Aqui outro sisteminha, outro bloco, né, em que apresenta agora todas as forças aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. E aqui um vetor deslocamento ou velocidade, pode ser, né? Aqui é outro bloco em que a força está inclinada, né? Formando aqui um certo ângulo com o eixo positivo, sentido positivo de x. Esse caso aqui, a gente vai avançar agora nos próximos slides. Por quê? Porque esse forma um certo ângulo, né? Ele não está nem sobre o eixo y e nem sobre o eixo x, tá? Física. Vamos para a primeira colocação, né, que a gente sempre precisa calcular aí, decomposição de vetores. Então, o vetor é uma seta e ela possui módulo, direção e sentido. Se eu representar essa seta no sistema de coordenadas cartesianas, esse vetor, qualquer vetor, né, eu coloquei o exemplo como um vetor A, eu posso decompor esse vetor em x e em y, ou seja, esse vetor vai possuir uma componente em y, né, que é o vermelhinho, e essa componente y eu vou chamar de AY, tá? O nome genérico de um vetor aí. E eu vou decompor a outra componente, né, quando ele forma um ângulo de qualquer ângulo entre o eixo x formado entre o sentido positivo de x, né? E aqui, então, eu vou decompor. Então, é como se eu pegasse a componente em y e trouxesse ela para cá, e a componente de x para cá, tá? Então, aqui eu tenho a componente do meu vetor em x. E tá formando um certo ângulo aqui com a horizontal, tá? Então, vejam, esse é o meu vetor. E ele tem suas componentes, tá? Como que eu posso obter essas componentes desse vetor, né? Então, para eu calcular as componentes de um vetor, né? Essas componentes a y e a x, eu preciso do módulo desse vetor, tá? Ou seja, eu preciso do valor, da magnitude dele. Lembrando que esse vetor pode ser qualquer grandeza vetorial. O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, né, vai ser com relação ao vetor força. Bom, para eu achar essas componentes, se vocês olharem aqui, vocês precisam de relações trigonométricas, ou seja, vocês precisam conhecer bem a trigonometria, né? Geometria, trigonometria.
Então, se eu olhar aqui para o desenho, né, a minha componente AY, ela é o meu cateto oposto, ó. Se eu trouxer essa AY para cá, ela vai formar o cateto oposto desse triângulo aqui, ó. Tá? Então, se eu trouxer esse AY aqui, eu tenho que o meu AY é o meu cateto oposto aqui, a esse ângulo aqui, né? A esse ângulo aqui, tá? Que eu vou fazer aqui um ângulo θ, ok? Então, esse meu vetor AY é como se ele estivesse aqui, ó. Aqui, então, tem um ângulo de 90, né? Bem, qual é a função, né? A relação trigonométrica que me dá o cateto oposto? É a função seno, né? Então, quem que é a função seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o A, né? Então, AY é o cateto oposto e A é a minha hipotenusa. Então, eu preciso da componente em Y. Quem que é minha componente em Y? É só eu isolar, né? O AY, isolo ele e passo esse A multiplicando. Então, vai ficar quanto? AY é igual a seno de θ. θ é esse ângulo aqui, né? A mesma coisa vamos fazer para o vetor, a componente em X, no eixo X, que é o nosso azulzinho, AY. O nosso AX, né? O nosso azulzinho AX é o nosso cateto adjacente. Quem que me dá, qual que é a relação trigonométrica que tem a função, o cateto adjacente? É a função cosseno, né? Função cosseno. Então, o cosseno de θ é cateto adjacente, que é o nosso AX, o azulzinho, sobre a minha hipotenusa. Então, vou substituir conforme a situação aqui, né? Esse aqui é a minha relação trigonométrica. E eu vou passar esse A multiplicando para cá, né? Vou passar o A multiplicando para cá. Então, eu tenho a componente AX. Então, eu vou usar essa relação para obter a componente em Y e essa relação para obter a minha componente em X. Tá certo? Então, para eu ter as componentes de um vetor, eu preciso ter o ângulo formado e ao valor do módulo do vetor, tá? Esse ângulo formado aqui e o módulo do vetor, ok? Então, um exemplo, né, aplicando força, que é uma grandeza vetorial. Então, o módulo da força é de 8 newtons, formando um ângulo de 30. Então, esse ângulo aqui é 30, tá? Eu vou usar aquelas relações trigonométricas que a gente obteve aqui. Então, Fy é F seno de θ, onde F é o módulo de F, né? Então, o módulo de F é 8, seno de 30 é 1/2, né? E fazendo a continha aqui, vai dar Fy igual a 4 newtons. Então, a minha componente Fy é 4 newtons. E notem que tem 4 aqui, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá? O mesmo vamos fazer para Fx. Fx é F cosseno de θ, né? Então, o módulo de F é 8, cosseno de 30, que é esse ângulo formado. Então, 8 vezes 0,866, né? Porque cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que dá esses quebrados aqui. Então, a minha componente Fx vai ser 6,93, tá? Se a gente for contar aqui, dá quase 10, né? Não tá bem no 10 ali. Bem, então, aqui a gente encontrou as componentes do vetor força, né? Nós tínhamos o valor, né? O módulo e o ângulo formado com a horizontal, ok? Bom, aí vem o caso para o ensino médio. Isso no ensino superior a gente pode usar calculadora, é liberado. Então, no ensino médio tem que decorar os principais ângulos, né? Inclusive, se repete várias vezes no quadro para saber montar essa tabelinha, porque precisa muito nos exercícios de matemática e também nos de física, nas provas de vestibular. Então, o ensino médio a gente foca em construir essa tabelinha várias vezes, né? Toda aula, na verdade, a gente constrói no cantinho do quadro.
Então, se você souber decor, a componente que tinha lá o valor quebrado ia dar esse valor aqui, né? Fx igual a 4 raiz de 3, que equivale àquele 6,93 lá. Ok? Então, aqui eu abordei tanto para o ensino superior quanto para o ensino médio. O ensino superior está liberado usar a calculadora, no ensino médio não é liberado e tem que saber para fazer as provas, né, gente? Bem, agora, como que eu acho o módulo de um vetor? Ou seja, eu não tenho aquele valor de 8 newtons, né? Eu só tenho o valor das componentes, o problema me deu o valor das componentes, ou seja, deu o valor da Fy e o Fx. E eu vou achar o módulo desse vetor. Bom, o módulo do vetor é o amarelinho, é o F, né? As componentes é Fy e Fx. Então, nós vamos usar o mesmo valor que a gente usou, que a gente descobriu no exemplo anterior. Então, meu Fx é 6,93 e o Fy é 4 newtons, ok? Por quê? Digamos que o problema forneceu as componentes e você tem que achar o módulo. Então, você aplica o quê? Aplica Pitágoras, né? Aqui você tem o A é a hipotenusa, ou seja, o módulo do teu vetor. B é o cateto adjacente, né? O ângulo, esse ângulo aqui, né, gente? Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui, né? Cateto oposto, né? Cateto oposto é o meu C e ele corresponde ao Fy. Nós vamos precisar encontrar o F. Então, qual que é o teorema de Pitágoras? É A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, né? Então, quem que é meu B? Meu B é o meu Fx. Quem que é meu C? É o meu Fy. Então, eu vou fazer, né? O 6,93 ao quadrado mais o 4 ao quadrado, faço as continhas, e tiro a raiz. Veja, deu aqui um pouquinho quebradinho, porque lá atrás, aquele 6,93, ele é quebrado, né? Ele é a raiz de 3 sobre 2, é seno de raiz de 3 sobre 2, ali que quebrou já, né? Mas a hora que você tira a raiz, então vai dar praticamente 8, ou seja, nós fizemos o processo inverso, ok? Então, quando você quer o cálculo de um vetor, você precisa do valor das duas, do módulo do vetor, você precisa do valor das duas componentes. Se não tiver as duas componentes, não tem como calcular o módulo do vetor, ok? E quando eu quero a posição, ou seja, não é dado o ângulo, né? Então, eu vou aplicar tangente, tá? Então, vamos pôr aqui, ó. Eu tenho aqui o ângulo θ, né? E a minha função tangente, né? As relações que ela tem na trigonometria é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu olhar aqui no desenho, meu cateto oposto é o Fy, meu cateto adjacente é o Fx. Eu já tenho valores dessas, né? Porque eu preciso, para calcular o ângulo, esse ângulo aqui, eu preciso ter o valor das duas componentes, né? As componentes x e y. Então, 4 dividido por 6,93 vai dar 0,57. Ok, só que eu quero θ, eu não quero tangente de θ, eu quero θ. Então, a gente tem que fazer 1 sobre tangente, que dá tangente menos 1, desse valor aqui, tá? Que vai dar 29,99, né? A gente arredondando aí vai dar 30. Ou seja, é o processo inverso, né? A situação inicial foi dado o ângulo e o módulo do vetor. Nós achamos suas componentes. Aí depois nós pegamos o valor daquelas componentes, como se o problema tivesse dado o valor das componentes, e encontramos um módulo, e correspondeu com o início. E agora nós pegamos como se o problema não tivesse dado o ângulo, e encontramos o ângulo. Através do quê? Através do valor das componentes, tá certo? Esse é só o início. Gostaram do vídeo? Espero que sim, que seja muito útil aí para o pessoal. Um abraço a todos, gente, e muito obrigada. Fiquem com Deus.